Todos nós temos um destino e este é um fato inescapável. Olá, eu sou Fausto Ramos e esse aqui é o Na Minha Opinião, o espaço que eu abri no meu canal para poder falar de absolutamente o que der na minha telha. Algumas vezes falo sobre filosofia, ocultismo e magia do caos, espiritualidade. Vocês podem deixar sugestões de vídeos para eu gravar aqui nos comentários aqui embaixo. Eu tenho uma visão bem particular sobre destino que distingue muito da visão mais senso comum sobre ser o nosso futuro já está pré-determinado. Olha, existe sim um futuro no horizonte que está pré-determinado e sobre o qual nós não temos nenhuma liberdade e nenhuma capacidade de escolha. Eu não sei vocês, mas eu não pedi para nascer, eu não tive a possibilidade de assinar um termo concordando com essa experiência esquisita e maluca de existir e de estar enquanto um ser consciente, lúcido no mundo, trafegando por uma realidade extremamente caótica e confusa, com um destino marcado para uma fronteira misteriosa chamada morte. Eu não escolhi por isso e, apesar disso, eu estou destinado a viver essa experiência. A viver experiências de prazer, de dor, de sofrimento, de alegria, de conquista, de frustração, viver variações emocionais, viver tristezas que parecem vir de lugar nenhum, viver toda uma gama de circunstâncias e experiências que a gente está sujeito no momento que a gente está vivo. De estar sujeito ao tempo que marcha independentemente da minha capacidade de controlar ele. Eu não consigo fazer um momento durar quanto tempo eu quero que ele dure. Eu não consigo fazer um dia durar quanto tempo eu gostaria que ele durasse. Estou sempre vivendo essa sucessão de acordar e dormir, acordar e dormir, acordar e dormir, e sobre a qual eu não tenho poder ou controle. Independentemente da minha insônia, o dia seguinte nasce, o sol emerge no horizonte. Essa condição de ser vivo e ser humano, para mim, é o que qualifica destino. Não tem nada a ver com saber ou não se o nosso futuro é determinístico ou se eu consigo ou não descobrir exatamente o que vai acontecer no futuro a partir do tarô ou das cartas. Embora eu não acredite numa espécie de futuro determinístico onde o futuro já está escrito e por isso a gente consegue ler o futuro com os oráculos, eu acredito sim que a gigantesca maioria das pessoas, por falta de desenvolver uma capacidade de uma metacognição, de ser capaz de enxergar e olhar o próprio padrão de vida, enxergar, observar e modificar o próprio padrão de consciência e de pensamento, essas pessoas acabam vivendo um padrão muito linear e muito bem determinado no rumo da vida delas. Basta a gente diagnosticar como essa pessoa está vivendo, quais são os conjuntos de valores e de crenças culturais que ela viveu inserida desde o nascimento dela, e ver o quanto que ela acaba seguindo um roteiro muito convencional, muito comum, e é um roteiro que ela vive em comum com milhares de milhões de outras pessoas. O mesmo roteiro de enamoramento por uma pessoa nova e depois frustração por conta daquela pessoa apresentar características que a desagradam. O mesmo roteiro de estar num emprego novo, mas encontrar no emprego novo alguma pessoa em uma posição de autoridade que faz uma recorrência de um símbolo que ela já viveu várias vezes na vida dela e que é um reflexo, um espelho, uma recorrência do mesmo tipo de relação que ela teve com os seus pais. A gigantesca maioria das pessoas é extremamente previsível justamente porque elas nunca assumem a capacidade de enxergar o desenho que se construiu no histórico da vida delas. Essa noção de desenho, inclusive, ajuda muito a explicar esse termo, né, de esse padrão de consciência. Imaginem um tapete, né, muito bonito, um tapete persa cheio de padrões desenhados, e que você vai enxergar primeiro apenas um pequeno filetezinho minúsculo desse padrão. E aí você vai ver filete por filete, linha por linha desse padrão, como se isso fosse um filme que passa e que mostra a sucessão de alguma coisa no tempo. Você vai ver linhas que parecem estar convergindo, se tocando e depois se divergindo. Você vai ver desenhos que se repetem ao longo dessa trajetória de estar passando pelo padrão, como se fosse, né, o olhar de uma única linha desse padrão, desse desenho. Enquanto que se você pudesse olhar de maneira mais abrangente, você veria que aquilo que parecem ser linhas e dois pontos que estão indo em direção ao outro, se cruzando e depois se divergindo, não é necessariamente uma relação de causa e efeito, mas é apenas o desenho de algo que já está construído e consolidado, e que caso a pessoa não mude o desenho, não mude o padrão,
aquelas linhas vão voltar a se bater e se cruzar várias e várias e várias vezes. Muitas vezes, muitas pessoas se relacionam com a vida, se relacionam com o mundo numa visão tão pequena, tão localizada no presente ou numa janela de tempo tão pequena que elas só conseguem enxergar esse pequeno filete, essa pequena linha de um padrão imenso que ela repete na vida dela inteira. Algumas pessoas utilizam essa analogia do tapete para dizer que tudo é determinístico porque a experiência que a gente tem no tempo é a de ser essa pequena filete, né, essa pequena fresta pelo qual a gente usa para poder enxergar o tempo, enxergar a vida. Eu já olho para essa analogia mais como se a pessoa não se conscientiza do desenho de vida que ela repete para ela mesma, ela não tem nenhuma capacidade de mudar o desenho e viver um padrão diferente na realidade dela. Sim, eu estou falando sobre pessoas que repetem os mesmos comportamentos em diferentes relações de amizade, em diferentes relações profissionais. Esses vários, né, ciclos que as pessoas convencionam chamar de autossabotagem, tudo isso para mim faz parte desse desenho que se você não toma consciência dele, você só repete. E aí você transforma em destino, em karma, aquilo que você teria potencial de mudar se você colocasse si mesmo na posição de se refletir, de observar-se com intensidade, com profundidade, que é o que a gente busca desenvolver na capacidade de autoobservação com a vivência da magia e da espiritualidade. Então, essas foram algumas das minhas considerações sobre o tema do destino. Me conta depois aqui embaixo o que vocês acharam das minhas reflexões. Eu vou voltar aos poucos, né, a fazer mais vídeos, a fazer mais esses comentários livres. Eu só queria realmente ter encontrado um lugar como estou encontrando agora para voltar a derramar meus pensamentos e poder abrir esse espaço de diálogo com vocês. Te vejo nos próximos vídeos e até por acaso.